Olá, mais um Espírito de Mulher. Damos as boas-vindas a você que já nos acompanha pela TV Mundo Maior, também pela Rede Boa Nova de Rádio. É sempre uma alegria ter a sua companhia. E hoje, 31 de maio de 2018, é um feriado. Esperamos que você esteja aí descansando, mas fazendo companhia para nós. Mas nós estamos também num programa gravado, é um programa inédito, mas gravado. Então não teremos a sua participação ao vivo, né? Mas você pode deixar o seu comentário, sua participação ali no Facebook, que com certeza nós vamos acessar essa sua mensagem e vamos responder com muito carinho. Então, eu quero dizer da alegria de ter a sua companhia e a alegria de ter essa minha amiga querida, que é a Guiomar Santana. Tudo bem, Guiomar? Tudo ótimo, Isilda. Ótima tarde a você que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Como a Isilda disse, esse é um programa inédito que estamos aqui preparando com carinho, só que gravado. Hoje, dia 31 de maio de 2018, quinta-feira, e o nosso tema é muito interessante. Pois é. Último dia do mês de maio, qual é o tema? Pois é. O tema é o que é ser livre. Eu acho que combina com maio, apesar de nós estarmos no último dia de maio, eu acho que combina com maio, né, Guiomar? Sim. E qual é a pergunta? Você se considera uma pessoa livre? Porque é interessante, eu acho que a gente vai falar de conceito que muitas pessoas ainda não conseguem compreender muito bem. Exatamente, porque apesar de estarmos aí no último dia do mês de maio, dia 31 de maio, no dia 13 de maio nós celebramos a data da libertação dos escravos, quando foi assinado a Lei Áurea pela princesa Isabel. Então, sabemos que ainda existem muitas pessoas subjugando as outras, mas o nosso objetivo aqui é ampliar a nossa reflexão sobre o verdadeiro conceito sobre a liberdade. Pois é, porque a gente não vai falar só desse tipo de liberdade que aqui os escravos lá do passado tiveram, né? E muitos no presente que continuam aí subjugando. Isso. E que era uma liberdade que, na verdade, não era uma liberdade que receberam consciente, né, de consciência, porque as pessoas se conscientizaram que aquilo não é uma coisa boa de se fazer, que ninguém merece ser escravizado. Exato. Foi uma coisa imposta, e que hoje ainda existe, e que nós precisamos acabar com isso. Ninguém merece ser escravo de ninguém, ninguém é escravo de ninguém. Então, eu acho que nós precisamos falar mais vezes sobre esses assuntos, sobre esses temas, até para que a gente consiga entender efetivamente o que é ser livre. E se apropriar desse conceito, né, do que é a liberdade para nós. Para que, desta forma, nós possamos exemplificar e as pessoas que convivem conosco possam também se sentir livres. Pois é, eu acho que nós poderíamos começar, né, Guiomar, pela pergunta do Livro dos Espíritos, Sim. Que é no capítulo Lei de Liberdade, que é no item 2, que é a escravidão. Que, lógico que os amigos espirituais tinham que comentar acerca disso, porque não faz parte da lei natural. Exato. Alguém escravizar o outro. Né? E a pergunta é, há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? E os amigos espirituais respondem, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Ainda não acabou, mas está tendendo a acabar. E nós precisamos falar muito disso e, ao mesmo tempo, agir em favor dessa liberdade. Com certeza. Porque se nós queremos ter liberdade, o próximo tem que ter o mesmo direito. Temos que promovê-la, né? Pois é. A liberdade é algo que devemos promover. Quando falamos sobre a liberdade, não é, Isilda, na pesquisa que você fez para a gente, a pergunta é, o que é ser livre? Todos nós, ao longo da vida, nós passamos por momentos especiais, onde temos a oportunidade de abrirmos os nossos olhos para a urgência de acordarmos e vivermos na plenitude o significado de ser livre. Isso. Então, é algo que vai, com o passar do tempo, com a nossa atitude, ampliando, né? Esse conceito de o que é realmente ser livre para nós. Assim, aquela ideia de, olha, eu posso fazer qualquer coisa a qualquer hora, isso não é ser livre, né? E muitas vezes isso é ser desrespeitoso para com o próximo, é invadir a liberdade do próximo. Então, é interessante que a gente fale a respeito disso, porque eu acho que é uma condição em que todas as pessoas procuram na vida. A liberdade, serem livres. Mas a liberdade sempre com a responsabilidade, Isso, né? a liberdade, que assim, a minha liberdade acaba quando começa a sua.
Então, eu não posso invadir a sua liberdade, assim como você não pode invadir a minha. Né? Mas nós ainda não entendemos muito bem isso, a gente não tem esse traço, né? É uma linha muito tênue que a gente ainda não consegue respeitar. E é um trabalho diário. O trabalho diário. Um trabalho diário. A nossa possibilidade de estarmos exercitando esse conceito da liberdade dentro de casa. Quando a gente está ali ao lado do companheiro, da companheira, do irmão, da mãe, do filho, respeitando o limite do outro. Sim. Olha, tanto que a pesquisa diz para nós que ser livre é ter um amor para se prender, ou seja, para você conviver, mas ao mesmo tempo, o que é esse se prender? É dividir as alegrias, as tristezas, as conquistas, né? E poder escolher estar ou não ali. Isso é ser livre, né? Até porque quando a gente coloca a questão do amor em paralelo com a liberdade, a gente sabe que só o amor liberta, sim, né? Sim. Ele não escraviza ninguém, não é? Então, por exemplo, a gente pode usar até o nosso exemplo, né, Guilmar? Nós estamos numa relação muito amigável, muito boa, que assim, sincronicidade, que deu afinidade, não é mesmo? Sim. Mas isso não quer dizer que nós temos assim, a gente não deve nada a uma a outra. É uma coisa espontânea. Sim. Não estou por obrigação. É uma coisa natural. Nós dividimos as nossas tarefas. Sim. Uma um dia faz, a outra outro dia faz. E isso é liberdade de ação. Né? Eu posso falar para você, assim como você pode falar comigo, sim, que é extraordinário, né? Então, essa pesquisa que nós fizemos, ela nos dá vários exemplos para as pessoas entenderem o que é ser livre. E depois a gente vai dar o conceito do filósofo Leandro Carnal, que também é interessante, porque nós também ainda não entendemos muito bem o que é essa liberdade que nós temos, né? Ser livre implica no exercício de fazer as próprias escolhas. Então, é um exercício diário, né? Porque é difícil escolher, porque você tem a responsabilidade da escolha. Sim. Se não der certo, você escolheu. Se der certo, ótimo, né? E, ao mesmo tempo, você não fica na dependência do outro, você não fica subordinado à escolha do outro. A escolha é a vontade do outro. Você pode dividir, nós podemos, né, hoje aqui no nosso programa, nós dividimos ou nós compartilhamos escolhas. Sim. Nós conversamos, vamos falar sobre isso, pode ser isso ou isso. Então, não é nada imposto. Isso, a gente entra num acordo. Então, isso é interessante. Né? Ora uma cede, ora outra cede, como é tudo na vida. Os casais, né? Para você ser livre num casamento, você tem que ter também a liberdade de escolher. Exatamente. A liberdade de dizer não. A liberdade de não querer. Sim. E não só unilateral, é o casal, exato, né? Então, é interessante. A hora certa de falar, a hora certa de calar. E você ter a possibilidade de exercitar a liberdade dentro de casa, falamos aqui sobre a questão do lar, mas isso extrapola o lar, claro, porque daí você traz aqui para o nosso convívio diário, para o nosso trabalho, a nossa tarefa aqui na realização deste trabalho, com o apoio da Thaís, que está aqui conosco, a nossa produtora, o pessoal da técnica, a Fernanda, o Rogério, o Everaldo, lá na TV, o Jefferson, o Luiz Leite e também o Valdeci Lourenço. São trabalhos que realizamos, mas dando a cada um a oportunidade de, com liberdade, saber levar o seu trabalho até o término, não é? Então, que eu acho que isso é a melhor maneira de se conviver. Quando você tem, por exemplo, a liberdade de colocar a sua opinião. Sim. Eu não concordo, você concorda, mas eu não concordo, ótimo. Mas respeito. Respeito a sua opinião, assim como você respeita a minha. Em algum momento da nossa vida, nós vamos chegar a um comum acordo. Porque aí nós vamos encontrar efetivamente a verdade, ou um pouco mais, uma parcela maior da verdade. Por enquanto, nós estamos em situações diferentes, em momentos diferentes, em grau evolutivo diferente, sim. né? Então, isso que nos dá interpretações diferentes de cada situação da vida. Isso. Porque quando falamos sobre essa questão da liberdade, é interessante, né, Isilda? Hoje, nós estamos aqui, costumamos dizer jovens há mais tempo, nós já experimentamos diversas situações na vida, que lá atrás, quando ainda tínhamos a imaturidade, nos dava mais... tínhamos mais dificuldade em aceitar. Sim. Hoje em dia, muitas dessas questões que se passaram lá atrás, se porventura hoje voltar a acontecer,
nós já evoluímos. Sim. E isso é o que a liberdade, de repente, nos proporciona. Pois é verdade. A capacidade de estar evoluindo, aprendendo e, com o passar do tempo, com esta trajetória de vida, tendo aí a possibilidade do desenvolver ou colocar em prática a nossa liberdade. Eu acho que a experiência da vida vai te dando essa liberdade de saber a hora que você pode aceitar, a hora que você não vai aceitar, a hora de dizer sim, a hora de dizer não, a hora de fazer, a hora de não fazer. Isso é ser livre. Né? Ser livre não é fazer o que quer, na hora que quer, invadindo a liberdade do outro. Porque o universo, o funcionamento do universo tem uma regra, tem uma disciplina, tem um planejamento, tem uma organização. Se todo mundo for fazer aquilo que quer, na hora que quer, como quer... Vira bagunça. Vira bagunça. Você vai desorganizar vai isso. Toda aquela ordem vai sair não é? Do contexto. É como desmatar uma floresta. Sim. Você vai desequilibrar todo o ecossistema. A mesma coisa no universo. Quando nós agimos impulsivamente, sem nenhuma ordem, sem nenhum planejamento, ou sem nenhuma educação, porque isso também implica numa educação, né? Eu desequilibro todo o sistema em volta de mim. E então, eu me prejudico. Com certeza, se prejudique e pode estar permitindo, propiciando que outras pessoas também se prejudiquem com essa liberdade desenfreada, né? Pois é. Ser livre é experimentar, então, como já dissemos aqui, de modo responsável, independente do olhar crítico e julgador do outro, né? Pois é. Quando se chega neste ponto, não existe mais cegueira. Você acordou de vez e muitas das coisas que antes não faziam sentido, passam a fazer sentido. É interessante. Como que você percebe que você está cada vez mais livre? Porque você vai mudando os seus valores. Né? Aquilo que era um apego extraordinário, era uma necessidade extraordinária, vai passando a ser uma coisa natural. Se tem, é bom, se não tem, também é bom. Você não tem mais necessidade de muita coisa. Eu me lembro de Gandhi, eu falo que Gandhi era uma pessoa livre, né? Porque certa feita perguntaram lá num lugar que ele foi, um lugar bem luxuoso, que tinha muitas coisas para se apreciar, eu não lembro exatamente o que era, né? Mas ele foi, acho que, falar nesse lugar. Então, enquanto ele esperava a vez dele, ele estava admirando as coisas que ali estavam, né? E uma pessoa falou, olha, o senhor gostou de alguma coisa aqui? Qualquer coisa que o senhor gostar, a gente pode lhe oferecer. Ele falou, não, eu estou admirando que eu não preciso mais disso, eu não preciso de mais nada disso. Quer dizer, é uma pessoa livre. Sim. Isso é uma forma de ser livre. Não é a única forma, não é só desapegar-se das coisas materiais, mas é saber como agir nas horas ou nas situações que a vida te apresenta. E quando a gente fala a respeito deste conceito de liberdade, Zilda, faz sentido a gente colocar aqui a questão do conheça-te a ti mesmo? Nossa, muito bom. Porque você vai conseguir perceber do que você é capaz, o que você precisa melhorar, o que você precisa fortalecer em você. E com isso você vai ficando cada vez melhor, cada vez mais livre, cada vez mais seguro de si. Isso só traz benefício. Né? Eu achei engraçado, Guiomar, eu acho que a gente está vendo algumas coisas, é bom porque a gente está vendo coisas diferentes aqui, né? Ele fala que liberdade nessa pesquisa, liberdade em casa, é poder deixar seu chocolate preferido na geladeira e ter certeza que se você quiser comer ele daqui a 2 meses, ele ainda vai estar no mesmo lugar. Eu me lembro, como eu não era livre, nem eu nem o meu irmão, quando nós éramos crianças, porque, olha só, a minha mãe ia na época que nós éramos crianças, a feira tinha ainda, vendia bolacha, biscoito, vendia peixe, né? Hoje já quase não vê isso, né? Vendia roupa, né? Então, minha mãe comprava, era uma porção de bolachas, ela fazia um pacote de bolachas sortidas, assim, né? Daquelas que a gente mais gostava e tal. Então, ela comprava de tudo, ela comprava 2 de cada, pelo menos, né? Porque era um para cada um, né? E eu tinha que comer fora do horário, porque o meu irmão comia tudo se eu não comesse. Ou seja, ele não me dava a liberdade de deixar a minha bolachinha lá guardadinha para uma outra hora. Por isso que a gente vê que a liberdade ela é conquistada através do
do nosso crescimento, pois da maturidade. Porque aí depois isso serviu de exemplo para eu fazer um planejamento com os meus filhos e ensiná-los que cada um tinha a sua liberdade de escolher que horas comer o seu doce. Sim. Pelo menos isso, né? E daí você aprende a fazer as suas escolhas em tudo na vida. Exatamente, respeitar o momento do outro, né? Então, quando eu li isso, eu me reportei lá no tempo de criança, né? Que na época era muito ruim. Hoje eu compreendo que é a imaturidade da criança, que é, enfim, né? Tem um motivo para se fazer isso. Sim, mas com o tempo... Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. E que serviu de lição para a minha vida futura. Foi ótimo também. Porque aquilo que não era bom para mim, eu aprendi que eu não devia fazer com ninguém. E ensinar os meus filhos a que não fizessem um com o outro. Então, eles aprenderam direitinho. Foi muito bom, né? Foi muito bom. E quando falamos a respeito desta questão da liberdade, quem é livre... por onde passa, apenas pela condição de estar mais acordado, passa a ser aquele que, mesmo sem querer, denuncia o aprisionamento da maioria das pessoas com sua simples presença. Pois é. Sem o véu que costuma entorpecer. Isso, eu acho que a pessoa que é livre, às vezes, não sei se é a palavra correta, mas ela incomoda um pouquinho, porque ela não tem, como é que a gente fala? Ela não está presa a ninguém nem a nada. E, ao mesmo tempo, ela faz parte de tudo. Ela consegue... Ela se destaca. E ela consegue permear tudo na vida, né? Ela passa por tudo sem se apegar, mas amando, respeitando, ajudando. Exato. E isso é extraordinário, que é Jesus. Quando nós falamos em passar pela vida... com destaque, é um destaque natural. Sim. Não é nada que ela queira que coloquem sobre ela. Não, é a pessoa que realmente já teve oportunidade de aprender, de compartilhar as suas experiências, o seu conhecimento, a sua habilidade, e ela está colocando em prática com atitudes livres, que dá a ela a condição de estar, como você disse, em qualquer situação, passando por... de repente, exemplos, transmitindo seus exemplos e possibilitando que outras pessoas conheçam um pouco dessa liberdade. Pois é, uma coisa que eu aprendi, eu falo sempre, parece que é uma coisa repetitiva, que eu não sei falar outra coisa, mas eu aprendi que o que faz nós nos destacarmos é a nossa ação. Sim. Então, uma pessoa que é livre, ela age no bem, ela age no momento certo, ela consegue perceber a hora que ela pode falar, a hora que ela pode se manifestar, a hora que ela tem que calar, como Jesus fez conosco. Ele nos ensinou isso, assim, com bastante clareza. Então, Jesus é um homem livre, porque ele soube viver no mundo sem ser do mundo, que nós ainda não conseguimos, né? Não é verdade? Exatamente. Nós ainda nos apegamos às coisas do mundo, a gente ainda tem a necessidade das coisas do mundo. Por estarmos ainda neste planeta de provas e expiações, então temos algumas ainda, não sei se amarras é a palavra correta, mas alguns percalços que vão nos dar condição de evoluir mais rapidamente. Porque é evidente que nós precisamos das coisas da matéria para viver nessa existência, mas que elas não sejam um apego e que elas não sejam mais valorizadas do que os valores da vida espiritual, que são os verdadeiros valores da nossa vida. Então é interessante isso. Mas eu vou ter que me desapegar das minhas coisinhas? Não, você pode usá-las, né? Nós podemos utilizar, nós não podemos estar... escravos das coisas. Quando Cristo falou, deixe aí os seus pertences e me siga, ele estava querendo dizer algo muito além da matéria, né? Mas nós vamos ter aqui a liberdade de parar um pouquinho aqui este comentário, esta reflexão, porque vamos para o nosso intervalo. Você que está nos acompanhando, hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2018. Eu e Maria Isilda Neto estamos aqui falando sobre liberdade, mas daqui a pouquinho a gente conta mais. Pois é, e você pode deixar o seu comentário lá no Facebook para dizer para nós... Toda a liberdade. Toda a liberdade, o que é ser livre para você, se você já se sente uma pessoa mais livre do que já foi. Até já. Até já. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone.
Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. O programa Espírito de Mulher, desta quinta-feira, dia 31 de maio, está de volta. Como dissemos no início, o programa é inédito, mas gravado, então sem a possibilidade de interagir com você, mas estamos sentindo aqui o calor da sua vibração amorosa. São muitas as pessoas que costumam nos acompanhar, não é, Isilda? Pois é. Em feriados, em épocas em que, de repente, o nosso público pode ser até diferente. Até maior. Porque Até maior. as pessoas que nesse horário têm um trabalho fora de casa e não têm acesso à internet. Exatamente. Estão tendo a oportunidade agora de nos acompanhar. Então, gratidão a você que está aí, ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, acompanhando mais um programa, O Espírito de Mulher. Quero aproveitar para saudar o nosso sócio, que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis, que é a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior. Gratidão a você que nos ajuda sempre a colocar a nossa candeia no ponto mais alto, né, Isilda? Pois é, eu acho extraordinário uma pessoa que consegue colaborar, né? Ela confia naquilo que nós estamos fazendo. Exato. Eu acho que isso é um ponto positivo, tanto para ela quanto para nós, que estamos aqui empenhados em levar essa mensagem, que é o reviver dos ensinamentos de Jesus, a pessoas que não têm como nós essa bênção. A gente fala sempre, né? Quantas pessoas que não têm na sua cidade um centro espírita e que elas gostariam de frequentar. Então, a rádio, a TV servem para ela como verdadeiro centro espírita. Porque tem de tudo aqui, né? Exatamente. Então, nossa gratidão a você. E se você ainda quer saber mais algum detalhe sobre como tornar-se um sócio, liga no telefone do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800 12 18 38. E o nosso tema de hoje, ser livre. Pois é, ou então você entra lá, amigosdaboanova.com.br, também dá certo, né? Então, é interessante porque, assim, essa pesquisa que nós fizemos nos diz o seguinte, que existe agora um conceito moderno de liberdade. O que é conceito moderno? Nós vamos até ler para não errar, né? Vamos lá.
Atualmente, o conceito de liberdade, diferentemente do praticado durante a antiguidade, tem o seu foco completamente voltado ao indivíduo e à sua particularidade, seus desejos pessoais e não no ser humano como um todo. Compartilhando diferentes pontos de vista do que significa ser livre, cada ser age em seus próprios meios a fim de realizar um sonho em particular, desapegar-se do material e viajar pelo mundo, terminar um relacionamento infeliz, deixar um emprego que não lhe completa, entre outros. Porém, mesmo que isso implique na infelicidade de terceiros, a liberdade de um indivíduo não deve jamais sufocar a escolha alheia de ser e fazer o que bem entender. Então, é uma coisa interessante aqui, porque ele fala, está voltado unicamente para o indivíduo e para os seus desejos pessoais. Mas os desejos pessoais meus podem implicar na sua liberdade e pode infelicitar você. Né? Parece, quando lemos, parece que é alguma coisa meio que egoísta, não é? Isso. Eu estou pensando no meu bem, naquilo que vai me fazer bem. De repente, se a gente estiver comprometendo o bem do próximo, né? Mesmo que isso implique na infelicidade de terceiros. Então... E aí, se nós formos para o Evangelho, o que o Evangelho nos diz? Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu realizo os meus desejos, se eu realizo tudo aquilo que me faz feliz, por que isso pode ou tem que infelicitar o meu próximo? Então, é uma coisa que precisamos analisar. É quando a liberdade faz mal, é isso? É quando a liberdade faz mal, não é? Quando a liberdade faz mal. Em tempos em que todos falam o que querem, ouvem o que não querem, a liberdade de expressão tornou-se uma poderosa arma nas mãos de usuários das redes sociais e demais meios de ser inatingível. Então, às vezes, a pessoa fala o que quer, fala de tudo e de todos e, de repente, compromete a liberdade do outro. E nem fala, às vezes, não fala do que é verdade. Sim. Né? Ele inventa, porque tudo pode. Ele cria. Né? Ele cria essas coisas de fake que tem agora. Ele usa seu nome para falar o que ele quer. Expor, de repente, a sua situação. A gente recebe muitas mensagens dizendo, foi fulano que escreveu. Quem disse? Muitos deles, eles falam, não, eu não escrevi nada disso. Mas você publica. E isso é uma liberdade que faz mal. Exato. Porque você mexe com a dignidade, com a moral, com a vida de uma outra pessoa. Porque a liberdade, ela tomou proporções perigosas quando ela interfere na escolha de um terceiro indivíduo, como falávamos aqui, o qual não compactua com seus mesmos princípios e optou, de repente, por um corpo diferente, um corte de cabelo que lhe era mais agradável, ou vive uma orientação sexual diferente da sua. Pois é. Tudo isso você tem que observar. Sim, e assim, eu não concordo, mas eu respeito. Claro. Né? Eu não sei se eu vou lembrar a frase, mas assim, você tem o direito de falar o que você quiser, mas eu tenho o dever de respeitar. Eu não concordo, mas eu tenho o dever de respeitar. Né? Eu não concordo. Não vou fazer o que você me manda fazer, o que você me incentiva a fazer. Eu não vou compactuar com a sua ideia, eu não vou ajudá-lo a cumprir com esse seu planejamento. Os valores diferentes. Valores diferentes. Por vezes... eu respeito, porque a consequência virá para quem faz. Né? E assim, se eu julgo, a consequência vem para mim também. A gente também acumula, né? Como eu não quero consequência para o meu lado, o ideal é que eu não julgue, que eu não invada o outro. E quando falamos sobre o conceito moderno de liberdade, que até discordamos, né, desse conceito, porque ele coloca para você, para mim, tudo é possível, mas para o outro, de repente, ele pode ter um comprometimento na sua liberdade. E quando esse item da liberdade faz mal, quando a liberdade faz mal, nós aqui já colocamos essa questão do até onde podemos ir para não interferir na liberdade do outro, né? Quando faz mal. E é interessante que ele, ao mesmo tempo que ele nos mostra o quanto faz mal, ele mostra
ele mostra o que as pessoas estão conceituando como liberdade e agindo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, é importante frisar que, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão pode representar a mais plena libertação das amarras da sociedade e a soltura das mordaças, falar o que pensa pode ser um tiro no próprio pé, tornando-o prisioneiro da sua própria intolerância e sentimentos descontrolados e negativos. Ou seja, tá aí, né? Você pode? Pode, mas não deve. Exatamente. Que é uma outra lei da vida. Exatamente. Você pode tudo. Ali, você tem livre-arbítrio. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Tudo nos é lícito, mas não é tudo que nos convém. Isso. Então, quando nesses tempos atuais, o próprio texto diz que, de repente, nós podemos não gostar do corte de cabelo de alguém, da postura da outra pessoa, mas a pessoa tem o direito de fazer da vida dela o que ela quer, tem a liberdade dela. Então, quando nós infringimos o direito do outro a ser livre, nós estamos nos comprometendo. Sim. E aí a gente volta naquele conceito que nós também falamos sempre, Guilmar. Se eu sou um com Deus, eu sou um com você. Exato. Se eu faço mal a você, eu estou fazendo a mim mesma. Então, qual é a vantagem que eu levo de fazer mal a você? Nenhuma. Nenhuma. Você só está se comprometendo. Só. Me infelicitando, Sim. Me deprimindo, me sentindo culpada, porque em algum momento a minha consciência vai falar, olha, você não agiu bem. Exato. Isso não é o que você deve fazer para que você alcance a felicidade. Então, não adianta eu agredir a Guilmar, porque eu estarei me agredindo. Nós tivemos a possibilidade também de trazer aqui para você que está acompanhando o Espírito de Mulher desta quinta-feira, dia 31 de maio, um conceito do filósofo Leandro Carnal, muito interessante sobre liberdade. Ele fala assim, que ser livre, aquela coisa de eu quero agora, não tem outro momento, é agora, eu quero agora só comer brigadeiro, não vou comer mais nada, só vou comer brigadeiro. Eu quero agora só dormir 12 horas todos os dias, né? Eu quero que você faça isso para mim. Né? Só porque eu quero. Só porque eu quero. E falar, isso é o conceito infantil de liberdade. Totalmente equivocado. Porque se você pensar, uma criança de 2, 3 anos, ela quer, ela chora, ela faz birra, né? E nós já somos adultos, nós já entendemos o que é isso. Então ele diz assim, o conceito filosófico, o conceito natural de liberdade é aquele em que você faz também aquilo que você não gosta. Por exemplo, ele deu o mesmo exemplo do brigadeiro. Eu quero só comer brigadeiro, mas eu vou me tornar um lutador de sumô, né? Porque de tanto que eu vou engordar e de tanto que eu vou perder a minha saúde, porque só brigadeiro não alimenta. Exato. Né? Então, eu tenho que, assim, eu vou comer sabe aquelas coisas que tem fibra, que não tem gosto? Que de repente não é aquilo que você quer. Aquilo que você quer, mas nem aquilo que você gosta, mas é aquilo que é necessário para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Então, ele diz assim, ser livre exige uma estratégia, que são as escolhas. Sim. O que eu quero escolher hoje, a Maria Isilda de 2018, em relação à Maria Isilda de 2028. Eu não sei se eu vou viver até lá, mas eu tenho que planejar para viver até lá. Então, eu tenho que fazer escolhas que é não comer só brigadeiro, né? Me alimentar adequadamente, para que eu consiga chegar com uma saúde adequada, ou que eu consiga chegar. Até porque o nosso corpo físico é nosso instrumento de evolução, né? Então, nós precisamos pensar nessa questão, sim. Fala, Isilda. E é interessante, só para um lado, assim, engraçado que ele conta, que ele fala assim, só o ser humano tem liberdade. Ele fala, por exemplo, nenhuma formiga acorda depressiva. Nenhum leão decide se tornar vegano. Né? Então, o animal, assim como um bebê, você pode falar para o bebê assim, olha, eu não vou te dar esse pirulito agora, porque amanhã você vai ganhar 3. Mas ele não quer saber dos 3 de amanhã. Ele quer o agora. Ele quer o agora. Sim. Então, ele não tem
essa liberdade de escolha porque ele ainda não tem o conhecimento. Não tem a maturidade. Lógico que ele tem um espírito, sim, mas ele num corpo de bebê, ele não tem essa possibilidade. Essa liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, assim como os animais. O leão não vai ficar, nossa, eu estou cansado de comer zebra e agora eu vou comer... folhas, agrião. Não, ele vai viver pelo instinto. Né? E nós temos essa possibilidade. A abelha vai certo dia acordar, a abelha operária, e vai dizer assim, hoje eu vou derrubar essa abelha rainha, ditadora, que é uma monarquia aqui que não serve para nada. Certo? Não, né? Então, só que não. Então, o que ele fala para nós? Que liberdade exige pensar, uma estratégia de vida, exige escolha, né? E tem consequências. Sim. Então, quando você entende esse processo, você se torna uma pessoa livre. Quando ele fala sobre termos, por vezes, que escolher algo que não gostaríamos, mas que vai ser necessário. Vamos colocar aqui no nosso dia a dia, né? Estamos hoje, um feriado, em casa, descansando, a família está ali com o pé em cima do sofá, só na brisa. Daqui a pouquinho, olha, liga alguém da família e fala, olha, vamos aproveitar o feriado e vamos fazer alguma coisa diferente, vamos sair. Daí você vai pensar, bom, eu estou aqui no meu feriado, descansando, mas lá na frente, vamos pensar lá na frente, como a história do corpo, que a gente pensa hoje para ter o corpo adequado daqui a uns 10 anos. Isso não vai propiciar um envolvimento maior na família? Pois é. De repente não é aquilo que eu queria fazer agora, mas a gente pode mudar essa escolha. Vamos sim, vamos sair, vamos marcar um chá, um café, vamos nos reunir e de repente essa escolha que não era aquela que eu queria, vai dar liberdade para que essa família possa ampliar aí esses laços, não pode ser? Então, é isso. Então, liberdade é também fazer o que você não gosta. Exato. Porque é necessário, porque é saudável, é para o seu desenvolvimento, né? Estudar, quem que vai na escola, lá em qualquer escola, fala assim, nossa, gente, quem ama estudar? Não serão todos que vão levantar o braço. Né? Porque tem uns que estão lá porque eles precisam estudar para aprender, para saber fazer. Né? Não gosto de estudar, mas como eu quero saber, então eu vou estudar. Né? Então eu não gosto, mas eu vou fazer. E isso me liberta, porque eu passo a ter conhecimento. Exato. Posso conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Então é interessante pensar acerca disso. Né? E ao mesmo tempo a gente tem a coisa da libertinagem, né? Também, que é o exagero. É o exagero. Você acha que você pode tudo, porque eu tenho essa liberdade e acaba, de repente, colocando os pés pelas mãos, pois não é? É, que você acha que eu sou dona de mim, eu sou dona do meu corpo e faço o que eu quiser dele, eu sou dona da minha casa, faço o que eu quiser dele, eu sou dona do meu dinheiro, gasto o quanto eu quiser. Não é bem assim. Não. Porque tudo tem uma consequência. Toda ação vai ter uma reação. Isso. Uma consequência. E isso implica em comprometimento, implica em, muitas vezes, infelicidade, em prejuízo, em enfermidade, em desequilíbrio. Então, o inteligente, né, aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, vamos olhar o erro dos outros, e o livro Céu e Inferno está lotado de espíritos que erraram e que agora têm a coragem, né, e se dispuseram a narrar os seus erros para que nós possamos nos orientar, evitá-los. Exatamente. Quando falamos no programa de hoje sobre a questão da liberdade, o que é ser livre, nessa pesquisa ela diz ainda, não é? Quando pensamos em liberdade, logo a ideia de fazer tudo e qualquer coisa a qualquer hora, sem explicações, nos vem à cabeça, não é? Então, quando você fala em liberdade, é tudo que eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero. Mas o que realmente significa ser livre? Dependendo do ponto de vista e da personalidade, a definição da liberdade pode mudar, pode transformar. Por exemplo, já falamos a respeito de relacionamentos aqui, do quanto nós temos que colocar a liberdade como, não vou dizer moeda de troca, mas a possibilidade de estarmos ali convivendo de uma forma saudável, né? Porque quando você, dentro de um lar, num casamento, numa relação, quando você deixa a pessoa livre, você com certeza vai ter um casamento saudável.
Sim. Uma relação que não seja de casamento vai ser saudável. Então, no próprio texto, fala a respeito da liberdade, que é o poder defender a sua própria liberdade. Ser livre é ter um amor para aprender, nós falamos isso lá no início, né? No trabalho, a definição da liberdade é poder se expressar, poder opinar, poder sugerir, poder concordar ou não, sem medo de represálias. É ter uma postura profissional e, ao mesmo tempo, trabalhar num ambiente descontraído, onde você pode tornar-se amigos dos companheiros no ambiente profissional, que é o que a gente consegue, né? E uma coisa que é interessante, que eu entendo que seja um dos pontos mais difíceis desses conceitos de liberdade, é aquela que você deve entrar em contato com os seus conflitos interiores. Para você ser livre, você precisa se libertar dos seus conflitos, dos seus equívocos, dos seus desacertos, enfim, né, das suas dificuldades. E isso é um problema, mas é um exercício, como você disse, Guilmar, é um exercício diário, tanto para você fazer escolhas, quanto para você se admitir imperfeito e que você tem dificuldades a enfrentar. Aí, quando você consegue isso, você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais livre desses conflitos. Porque você vai admitindo que os tem e que pode superá-los. Então, é interessante pensar nisso, refletir sobre isso. O que é ser livre? Não é sair pela rua nu, né? Porque isso implica em desacato às regras da sociedade. Exato. E como nós estamos já no finalzinho do programa Espírito de Mulher, dessa quinta-feira, dia 31 de maio, esse programa que fizemos aqui com todo carinho para você, ser livre é respeitar o próximo, né, Isilda? E quando nós falamos sobre o respeitar o próximo, é aquilo, né? Nós fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso, verdade. Assim, todos nós, se quisermos, podemos ativar e honrar as nossas sagradas missões. E a principal delas é a de se fazer feliz. Como que eu vou me fazer feliz se eu estiver aprisionado às coisas da matéria, aos conflitos, ao outro, enfim, né? Que nos libertemos, amemos sem apego. É isso aí. Nosso objetivo hoje, então, no Espírito de Mulher, foi trazer essa possibilidade de refletirmos sobre este exercício que cada um de nós devemos começar a fazer, de nos tornarmos livres. O programa acabou, Isilda. Há muita coisa para viver, né? Muita coisa boa para viver, né? Oh, com certeza. Pois é, e amanhã você fica com o Dr. João Lourenço novamente e nós vamos embora, né, Guilmar? Vamos embora e semana que vem tem mais Espírito de Mulher para você. Muito obrigada pela sua companhia.